De onde vêm as visões que apontam destino? De onde vêm as visões que mudam reinos? De onde vêm as visões que determinam quem desce que sobe? De onde vêm as visões que determinam o assentar das cadeiras? De onde vêm as instruções que mudam não só uma nação, mas um mundo inteiro? Vem de Deus. E o que eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender? Deus não vai falar com quem não é espiritual. Deus nos guarde nessa noite e para sempre. Eu vou repetir isso. Deus nos guarde nessa noite e para sempre da desgraça de viver do seu nome e não conhecer mais a autoridade da sua presença, não conhecer mais o poder, a soberania, a grandeza do Deus que revela a influência espiritual sobre questões físicas, cotidianas e corriqueiras. Eu vou falar como Deus está mandando. Que se volte aqui nessa noite o tempo aonde você saía de casa cantando uma música e você pensava que era da sua cabeça. Quando você chegava, principalmente na época que a gente ainda cantava hino da harpa, quando você chegava, meu irmão, a harpa tem mais de 600 hinos. Aí você pensava, escolhi um, vem cantando ele. Quando chegava o culto abria com a música que você cantou o dia inteiro. Aí alguém pensava, nada a ver, mas você sabia, né? Não, hoje eu estava ligadinho, Deus estava falando comigo. Que volte o tempo aonde o cotidiano revelava a manifestação sobrenatural do Deus Espírito, que fala em Espírito, prega em Espírito, anda em Espírito, ressuscita em Espírito. Ele cura cancerosos no Espírito e isso se revela no corpo. Ele visita os aidéticos no sangue e isso se revela na saúde. A obra é espiritual e quem for espiritual vai receber visão, poder, destino e dignificado. Que riam dos espirituais. Deixe que riam de você que salta da cadeira. Deixe caçoarem da sua língua, que é mais estranha do que as estranhas. Porque enquanto ele fala a mesma língua do dia que ele foi batizado, você já foi renovado para mais de 100 vezes desde que recebeu o batismo. Deixe. Volte a ser espiritual. Mas há um medo de ser espiritual. Por que é um medo? Medo de perder o crédito. Medo de não saber mais o que é de você e o que é do Espírito. E isso já revela um erro muito grande. Porque não são vozes que se parecem. Eu fico triste quando eu vejo um crente que está ouvindo ou sentindo algo e ele diz assim, rapaz, eu estou sentindo ou ouvindo assim, mas eu não sei se é Deus ou o diabo. Como se a voz deles... Eu fico triste com o tamanho nível de falta de discernimento. E aonde se revela isso? Irmãos, vida espiritual se conquista com devoção, ok? E devoção não se conquista com sentimento, se conquista com disciplina. Eu vou falar de novo. Vida espiritual se conquista com devoção. O que é devoção? Você ser devocional. Em que lugar o Deus sagrado é adorado na sua casa? De que maneira? Quantos minutos por dia? Quantas horas você dedica para Ele? O Deus que se revela pela sua palavra, tal palavra, você só abre ela quando está no culto ou ela tem lugar de fala na sua casa sem culto? É sobre isso que eu estou falando, devoção. Abra comigo a sua boca e diga devoção. Diga devoção. Devoção te dá passe para a vida espiritual, ok? Só que devoção não vem com efusão. Devoção vem com disciplina. Não é sentir para orar, é orar até sentir. Disciplina. Disciplina. E dentro de uma vida devocional, toda a capacidade de discernimento para você saber o que é de Deus e o que não é vem. E por que vem? Porque você começa a desenvolver com Deus experiência, convivência, contato. Abra a boca e diga relacionamento. O problema é que somos bons de buscar a Deus em momentos de socorro. Então só sabemos que é Deus quando Ele age em situações impossíveis. E por que você só conhece Deus quando Ele se revela com milagre? Porque você só busca Ele no socorro e não desenvolve com Ele relacionamento. Porque não tem vida devocional. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente é bom de campanha.
A gente é bom de propósito. Agora, pegamos as disciplinas espirituais e começamos a fatiá-las para momentos de angústia. Quando, na verdade, as disciplinas espirituais não deveriam estar estabelecidas ou fracionadas de tempo em tempo. Mas por que elas estão? Porque a vida material, a vida escolar, a vida na faculdade, a vida no trabalho, o CPF, o CNPJ e tudo que envolve a nossa vida ganhou maior relevância do que outrora, quando não tínhamos tantas opções e a nossa prioridade era a vida espiritual. Porque o crente que não tinha nada, ele não precisava escolher, porque ele só tinha Deus. Ele comia do que vinha da mão de Deus, ele passava pela porta que Deus abria. Ele não tinha dinheiro para comprar remédio, então ele tinha que orar para ser curado. Hoje não, hoje tu compra o remédio e toma. Aí se nada funcionar, tu vai para o hospital. Se o médico desenganar, aí você diz: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença e o Senhor já viu que eu tentei de tudo. Deus está dizendo: realmente, vou falar a verdade, irmão, vou jogar limpo hoje, que eu não sei falar mentira. Antigamente, quando você dependia dele mandar o dinheiro para ter a compra do mês, quando você comprava que chegava, eu vivi isso com a minha mãe há muitos anos, ela não deixava a gente meter a mão na sacola do biscoito. Ela dizia: tira a mão, vamos orar. A compra tinha que ser orada antes de entrar no armário. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu só estou falando sobre como a vida espiritual era realidade diária no nosso dia a dia. Não se saía de casa sem orar. Vou falar bem aberto, gente. Não se orava em carro. Tinha que tirar nem que fosse 1 minuto de joelho. Devoção. E é nisso que alguns que não têm Cristo como único mediador entre Deus e os homens engolem alguns de nós dentro do cristianismo que reconhece Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Eles têm padrão nível alto de espiritualidade? Não, mas são batata na devoção. Ou irritação. Então veja, numa visão altamente espiritual, o apontamento de um novo destino que encerra um ciclo de anos de destruição e de desgraça será apresentado a um homem que vai compreender que não está diante de uma imaginação, que não está diante de um momento de êxtase, que não está diante de um pesadelo, porque o vale poderia ter sido muito mais tido como um pesadelo do que como um sonho. Esse homem compreende isso. E aí agora vamos para o segundo ponto e eu encerro no terceiro. Ele vai se relacionar dentro do mundo espiritual com consciência racional. Quando a sua vida espiritual é em dia, aquele discernimento que eu te falei que só vem por intermédio da devoção, ele está com você aonde sua carne estiver, aonde a sua alma estiver. Se você tiver vida espiritual com Deus, seu espírito dominará sobre a sua alma em qualquer região, em qualquer esfera. Para ninguém achar que eu sou maluca, ou só porque alguém ainda não viveu esse nível de experiência, vão falar rasgado. Quem aqui pela psicologia discerne que já viveu o que chamamos de paralisia do sono, mas também discerne pelo espírito que estava numa batalha espiritual, enquanto um demônio tentava afligir você e te sufocar. Segunda coisa, tais episódios que podem ser discernidos por alguns como batalha espiritual, a outros como paralisia do sono e vice-versa, cada um de uma maneira. Uma realidade precisa ser tida: qualquer reação nessa paralisia, independente de religião, crença ou qualquer coisa que você acredite que eu digo ou não, uma das primeiras perdas de capacidade que a gente tem é falar. Você quer chamar Jesus e não consegue? Estou mentindo ou estou falando a verdade, gente? Agora bota a tua vida em dia no jejum para ver se tu fala ou não fala. É a capacidade que a alma tem por costume de estar subordinada ao espírito. A tricotomia do homem é dividida dessa maneira: espírito, alma e corpo. Vamos juntos? Espírito, alma e corpo. Vai você sozinho. De novo. A maneira que está distribuída no texto para explicar sobre a tricotomia do nosso ser, ela está distribuída exatamente na categoria que nós dividimos agora. Não sou eu que estou botando o espírito em primeiro lugar, é a palavra. O texto não revela alma, corpo e espírito, corpo, alma e espírito. O texto revela espírito, alma e corpo. Então quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Porque Deus é. Então tudo tem que estar subordinado a Deus. E se Deus é espírito, qual é a área da minha vida que precisa desenvolver prioridade? A vida espiritual. Então vamos falar a verdade? Quer avivamento e você acha que avivamento é o quê? Recompensa financeira? Prosperidade e paz?
Deus está dizendo para mim e para você: organiza a tua vida espiritual que eu arrumo o teu vale. A vida, eu vou falar abertamente que é para todo mundo entender. Irmãos, tem depressão sim, que precisa ser cuidado com reposição hormonal, precisa ser cuidado com terapia. Eu amo a ciência que Deus confiou ao homem. Eu amo a capacidade organizacional da psique humana por intermédio de alguém que entendeu os gatilhos da mente. Não há aqui uma pessoa que por causa de uma vida espiritual idiotizou a ciência. Eu acredito em cada uma delas, eu indico elas. Agora, tem gente que está tratando como depressão algo que nem a terapia vai resolver completamente. Por quê? Não é queda de hormônio, não é necessidade de substância, é vida espiritual desorganizada. Deus está dizendo com carinho aqui para mim e para você, porque eu estou embutido em tudo que eu estou pregando aqui. Inclusive sou autoridade na fala, porque é autoridade no erro. Cadê sua espiritualidade? Cadê minha espiritualidade? Mas a gente não percebeu a agenda que a gente chama, que começou agora. Alguém pensa dos anos 2000 para cá, essa agenda maligna e satânica, sutilmente na verdade ela está em nós, ou na nossa sociedade, muito antes da década de 90, no início dos anos 80, quando cada brasileiro, já independente de questão financeira, podia ter uma televisão na sua casa. E desde então, filmes de terror, até de comédia, como alguns que eu não vou citar o nome, mas desenvolvia-se então uma ideia de mundo espiritual. E essa ideia, os espíritos que poderiam ser fantasmas ou demônios, eles sempre eram enfraquecidos. Quem está comigo no texto? Eles eram enfraquecidos. Eles atravessam paredes e eles tinham que incorporar alguém para conseguir ter algum poder, para segurar, para fazer alguma coisa. Tanto é que eu me lembro de muitas vezes ouvir os antigos dizerem: eu não tenho medo de morar em cemitério, porque eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Desenvolvia-se a crença, um filme em especial, muito famoso. Ele ganhou muita projeção porque mostrou um lado lúdico e cômico do mundo espiritual, onde fantasmas, na verdade, não atormentavam, incorporavam ou aprisionavam vidas, mas faziam brincadeiras com elas. Atravessavam paredes e não seguravam nada. Talvez você pense: Camila, eu nunca fui influenciado por isso. A maior influência é a que você não percebe que recebe. Essa é a maior influência. Porque influenciar não é receber de fora, é nascer de dentro. E com isso, de alguma forma, a gente é tentado a pensar que tudo aquilo que tem relevância espiritual não tem poder definitivo sobre a matéria. Então, como é que a gente começa a viver a nossa vida e o nosso dia a dia com Cristo? Você tem que organizar sua vida, sua conta, suas coisas, seu boleto, sua família, as crianças na escola, pagamento do carro, sua empresa, ter seu CPF limpo, ter seu CNPJ em dia, e você começa a trabalhar para isso e a viver para isso. Por quê? Porque para você, a ideia de que tudo que é físico precisa estar ordenado para que você tenha tempo para orar. E por que isso acontece? Porque aquilo que é espiritual já não é priorizado por nós há muito tempo. Então, se eu tiver tempo, eu oro. Se eu tiver necessidade, eu jejuo. Se o diabo perturbar a minha casa, eu me posiciono. Então, vamos falar a verdade, gente. A verdade é que a vida está desorganizada porque a vida espiritual não é mais prioridade na vida do crente. Quem tem disponibilidade para estar no culto mais de uma vez na semana, mas só quer estar uma vez na semana porque protocolou o seu cristianismo de adoração em um dia no culto, não teria precisado nem de Cristo. Você podia continuar na cultura do Antigo Testamento, indo para Jerusalém só 2 vezes no ano. Então quer dizer que Cristo veio para caber em um dia da semana? Segundo ponto, se a sua vida espiritual só é revelada e só se manifesta quando você está no culto, você está perdido. Eu estou perdida. A figura de Cristo está sendo desdenhada nos nossos dias. Então há uma incoerência gigantesca. E eu glorifico a Deus porque a disciplina do Senhor é para aqueles que Ele ama. Então eu vejo o seu amor revelado no confronto da palavra nesta noite. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: reveja essa incoerência. Porque ou você acredita que a vida espiritual ela deve ter a primazia da sua vida, e assim você para de reclamar de tudo que você não tem, de tudo que você não vive, de tudo que você não conquista. Por quê? Ora, porque a vida
vida espiritual é uma desordem, ela nem é uma realidade, ela é uma filosofia cultural. Você admite que a prioridade deveria ser sua vida espiritual, mas não ora. Admite que a minha prioridade deveria ser um jejum, mas não jejua. Admite que você deveria se posicionar num lugar onde a devoção está acima do teu horário, acima da tua escola, acima da renda da tua empresa, acima da tua faculdade, acima das tuas alianças, acima da tua amizade, acima dos teus amores, acima dos teus sonhos. Mas você não honra isso. E depois você vem para cá fazer campanha, não para buscar Deus, mas porque reclama da vida que tem. Como nós temos coragem de reclamar da vida que temos, se a incoerência está nos esbofeteando? Agora, por que acredito que essa palavra é de confronto para transformação? Porque acreditamos que tudo que vemos, temos e vivemos vem de Deus. Se não temos sido bons administradores depois de termos recebido mais do que éramos capazes de manter, então nós vamos pedir perdão a Deus hoje. E nós vamos fazermos com Deus um concerto. Camila, eu oro, Deus não fala comigo. Claro, você só fala com Deus quando você quer ouvi-lo. Você não tem devoção. Você não fala com Deus para adorá-lo. Depois quer que Deus te responda. Deus vai dar para ele a visão, coloca ele no meio do vale. Em algumas versões, ao meio da revista não corrigida e atualizada, ou corrigida e não atualizada, vai estar escrito assim: e me deixou lá. Eu particularmente gosto dessa versão porque não há incoerência nela. Há respaldo e abertura para essa tradução. Me tomou, me levou e me deixou lá. E por que eu digo que há respaldo para essa tradução? Terceiro e último ponto. Porque quando o Senhor entrega a visão e coloca Ezequiel no meio do vale, a capacidade racional dele se relaciona com a capacidade espiritual. A gente tem que parar de cometer esse equívoco de achar que por ser espiritual tem que deixar de ser racional, aí fica maluco. Ou que para ser racional tem que deixar de ser a guerra do pecado, porque o diabo não quer que nós tenhamos relacionamento diário com Deus. Agora, Deus vai fazer perguntas e quem vai responder é a consciência de Ezequiel. Ele está numa visão que está em outra dimensão. Quem está acompanhando, diga amém. Só que Ezequiel, num mundo espiritual, responde numa dimensão de consciência racional. Ele não está dopado. Ele não está em estasia espiritual. A racionalidade que Paulo prega sobre o nosso culto está em Ezequiel na hora da revelação. E então ele pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele sabe que é uma visão, mas ele não se emociona. Aleluia. Jeová, pode? Não. Racionalidade dele, está vendo o vale, sabe que não tem poder sobre o vale, mas sabe que Deus tem poder sobre qualquer coisa. Então ele vai responder de acordo com a sua racionalidade. Mas ele está num ambiente espiritual. Vamos lá? Ele está num ambiente. O que eu estou dizendo para você? O que Deus está dizendo para mim? Quanto mais você busca, você não fica mais louco, você fica mais são. Mas que caia por terra todo o sofisma do inferno. Que quem tiver vida espiritual ativa vai ficar maluco, vai ficar internado. Tua língua estranha não vai te deixar maluco nem internado. O próximo passo será interpretação. O próximo passo será dom de discernimento. Oh, tem alguém aí para receber? Tem alguém aí? Eu vou repetir. Tua vida espiritual não vai te deixar maluco, vai te deixar cheio de sabedoria, cheio de discernimento, cheio de direção de Deus. Tem alguém aí para receber? Tem alguém aí para usar consciência e tomar posse no mundo espiritual? Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Com a consciência ele responde sem emoção. Tem emoção aqui não, meu irmão. Só tem vida espiritual e vida racional. Senhor Deus Jeová, tu sabes. Tu sabes. Então o Senhor diz assim para ele, usando a consciência dele. Porque Deus é espírito, eu sou espírito, alma e... Então vamos lá, Deus é
Mas eu sou o quê? Deus é o quê? Mas você é o quê? Deus sendo espírito, faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Eu não. Eu tenho que organizar as coisas que Deus faz em mim. Então ele fala no espírito. No espírito eu recebo, mas executo na racionalidade. Filho do homem, é Deus espírito falando com ele. Poderão viver esses ossos na racionalidade, porque ele é homem, não é Deus. Ele responde: Senhor Deus, tu? Então profetiza. A impressão que a gente tem, por causa da emoção e de achar que espiritualidade tem mais a ver com emoção, só que espiritualidade tem mais a ver com racionalidade do que você imagina. Ai, olha que forte. Deus disse profetiza, e ele começou a profetizar. Oh, mano, você leu comigo. Calado ele estava, calado ele ficou. Por quê? Porque eu não vou profetizar segundo uma palavra que eu estou imaginando. Até porque a realidade na visão desse vale é desordenada, é horrível. Eu não vejo em mim capacidade e habilidade para desenvolver nada nesse vale. Então ele disse profetiza, mas ele estava esperando o que Deus ia mandar ele profetizar. Então guarde isso. Quer ter uma vida espiritual profética ativa? Não profetize o que você sente. Só abra a boca quando Deus te entregar a palavra. Profeta de verdade não inventa nada. Profeta de verdade, ele desenvolve a capacidade de repetir o que a palavra já disse. Aprende a liberar a palavra. Aprende a falar o que Deus já disse. Aprende a... Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Bota a mão no ombro do vizinho, vai, mexe com ele. Bota a mão no ombro da vizinha, vai. Vai. Camila, ele não está com cara boa não. Mostra para ele que profeta não tem medo de cara. Bota a mão no ombro dele e diz assim: repete. Fala, repete tudo que Deus já te disse. Se ele disse eu vou salvar o teu marido, tu vai andar pela casa dizendo: Deus vai salvar o meu marido. Deus vai salvar meu marido. Se ele já disse eu vou fazer do traficante um evangelista, anda pela casa dizendo: o meu filho não é traficante, ele é um evangelista. Abra a tua boca e profetize. Abra a tua boca e libere a palavra que Deus já te entregou. Língua estranha não é profecia. Movimento espiritual não desenvolve poder de transformação. A única coisa que transforma é a palavra. Tanto é que mover não traz palavra, mas palavra traz mover. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok. E enquanto ele se movia, Gênesis 1, o que ele criava? Nada. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E enquanto ele se movia, houve luz, sol, lua, terra. Versículo 2. Então Deus disse. Grita para alguém e diz: palavra, palavra. Se tiver palavra, vai ter exército no vale. Se tiver palavra, vai ter destino. Se tiver coragem de repetir o que Deus falou, Deus está dizendo: a coragem é do profeta, mas a palavra é minha, e eu velo para cumprir a minha palavra. Então nessa noite, Deus não está perguntando para mim se eu tenho palavra. Ele está perguntando para mim se eu tenho coragem. Ele não está perguntando para você se você tem palavra, porque a palavra não é tua, a palavra é. Ele quer saber se você tem coragem. Coragem de quê? De botar na tua boca o que o teu ouvido ouviu.